tudo bem? Bem-vindos, esse é o canal PH. Eu sou a Daniele e estamos aqui para conversar um pouquinho mais uma vez sobre a Palavra de Deus. E já no início do vídeo eu te falo que a sua inscrição é muito importante para a gente. Nós oramos pela vida de cada inscrito aqui nesse canal. Por isso, deixa o seu like para que essa mensagem chegue a muito mais pessoas. E como sempre, eu venho te lembrar que a maneira que você tem de interagir aqui no nosso canal PH é através do nosso e-mail. Manda um e-mail, manda sua pergunta, manda sua sugestão de tema. Então, bora pro vídeo de hoje. Hoje é o nosso primeiro Top 5. Isso aí, 5 maiores mentiras que você já ouviu ou ainda vai ouvir falar sobre a Bíblia. E talvez você até tenha falado algumas delas em alguma situação por aí. Mas não tem problema não. Fica aqui com a gente que você vai entender melhor sobre isso. Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Será que você consegue identificar essas mentiras que são ditas muito corriqueiramente por aí sobre a Bíblia? Como será que está a sua visão sobre a palavra de Deus? Mas você acha que eu vou só te falar? Nananina, não. Aqui não é lugar de só ouvir e absorver, não. Você tem que pensar também. Então vamos ao nosso top 5 das mentiras que você ouve por aí sobre a Bíblia. Em quinto lugar, vamos lá que eu quero ver você aí de casa. Vai ter que pensar um pouquinho e responder. Primeira opção. É só um registro histórico humano? Não vale para os tempos atuais. Se contradiz o tempo todo. E aí? Qual será dessas 3 opções a resposta certa? Se você pensou e respondeu aí com você mesmo a letra A, você acertou! É isso mesmo! Em quinto lugar, muita gente acha que a Bíblia é só um registro histórico humano. Gente, a Bíblia nunca foi e nunca será limitada a ser somente um registro histórico humano. E ela engloba todos os aspectos da vida. Aspecto social, físico e espiritual. Dentro do aspecto social, cada personagem bíblico, cada história que a gente acompanha e estuda, ela vai mostrar que as pessoas ali aprenderam ao longo de suas experiências a desenvolver coisas como governança, ética, princípios e valores, desenvolvimento de saberes e saberes científicos, coisas de humanas que hoje a gente chama, de humanas e exatas. Todo tipo de ciência, todo tipo de conhecimento e tudo isso aliado a culturas de diferentes épocas e diferentes povos. Toda essa parte da Bíblia engloba esse aspecto social da vida de um indivíduo. No aspecto físico, nós temos 3 coisas interessantíssimas que a Bíblia engloba. Primeiro, a origem. De onde você vem? Por que você existe? Como o seu corpo foi formado? Como é a sua parte biológica? Segundo, a sua saúde. A Bíblia está recheada de conselhos medicinais para manter a saúde de qualquer ser humano. E terceiro ponto, a plenitude, de onde o seu corpo, de onde a sua parte biológica pode chegar. Isso não é maravilhoso? Olha só, nesses 2 primeiros aspectos, olha quanta coisa maravilhosa que a gente já está vendo sobre a Bíblia. E o
terceiro ponto, que é o principal, o espiritual, aí sim a gente encontra a maior parte das coisas que já sabemos e já conhecemos, quem tem a vivência com a Bíblia. Você recebe o conhecimento do poder supremo, você conhece qual é a razão da existência de viver. Você compreende o que é realmente uma vida plena e feliz, qual é o ideal de vida para cada ser humano. E você entende que você é parte de algo infinitamente maior e melhor do que aquilo que nós conhecemos com esses nossos olhos limitados. Então, quem conhece a Bíblia acaba aprendendo um pouco de tudo. Por isso, nós não aceitamos quando alguém vem dizer que a Bíblia só serve como contexto histórico de alguma coisa. E se eu fosse trazer cada versículo que mostra tudo isso aqui que eu estou falando para vocês, a gente ia ficar aqui, semanas. Mas não tem problema, porque ao longo dos temas que a gente for abordando, a gente vai entendendo e compreendendo todos esses aspectos que nós falamos agora, tá ok? Então agora chegou a hora da gente conhecer o nosso top 4. Qual será o quarto ponto, a quarta maior mentira que contam por aí para mim e para você sobre a Bíblia? Vamos às nossas opções. Foi dividida em livros, capítulos e versículos pelo homem. Foi feita por homens, por isso é tudo mentira. É o maior best-seller de todos os tempos. Ou seja, o livro mais lido do mundo de todos os tempos. Pensa aí. Se você respondeu que foi a letra C, você errou, porque não é a letra C, é a letra B. A quarta maior mentira que a gente ouve por aí é que a Bíblia foi escrita por homens, foi feita por homens e por isso tudo ali é mentira, a gente não pode acreditar em nada do que diz. Vamos entender uma coisa, o ser humano, quando ele cria alguma coisa a partir do próprio pensamento dele, da razão, daquilo que ele acha que é o certo e o correto, não adianta, sempre dá ruim. Tudo se confunde. Como assim, Daniele? Eu vou usar um exemplo muito simples para você. Pensa numa história que você conta para alguém. E aí você pede para essa pessoa contar para uma outra pessoa. E essa pessoa que conta para outra pessoa, que conta para outra pessoa e vai contando para outras pessoas e forma aquilo que a gente conhece como telefone sem fio. Eu te pergunto, a história que você contou primeiro para alguém chegou lá na frente do mesmo jeito que você contou? Não. Todo mundo, cada um tem uma tendência ou a aumentar algum acontecimento ou diminuir, omitir algumas partes. Então, geralmente o que a gente fala para uma pessoa é totalmente transformado. Às vezes a história chega completamente diferente lá no rabo do foguete, né? A Bíblia tem 40 autores, isso mesmo, exatamente. 40 autores de carne e osso que escreveram em épocas diferentes, viveram em épocas diferentes, não se conheceram, mas eles escreveram, ao contrário do que acontece com a gente no dia a dia, basicamente, eles contaram basicamente a mesma história, com a mesma linguagem, falando dos mesmos assuntos, tendo as mesmas revelações. Quando a gente lê o que cada um desses 40 autores escreveram, a gente percebe isso. Isso é uma coisa que consegue ser bem clara e perceptível. A linha de pensamento é a mesma. Por isso, essa junção desses 40 autores formaram o livro que você conhece como Bíblia. Porque as mensagens todas se fundem, combinam, como peças de um grande quebra-cabeça que se encaixam. Agora, um detalhe muito interessante para a gente poder entender como um bom argumento de que o fato de serem 40 autores humanos terem escrito alguma coisa que não é porque foi gente humana que escreveu que é mentira, é que aquilo que eles escreveram aconteceu. E tem acontecido, na verdade, até hoje. Tem como provar. Miqueias, lá no Velho Testamento,
capítulo 7, versículos 5 e 6. Não acreditem nos vizinhos, nem confiem nos amigos. Cada um tome cuidado até com o que diz a sua mulher, pois hoje em dia os filhos desprezam os pais, e as filhas desobedecem às mães, e as noras brigam com as sogras, e os piores inimigos de qualquer pessoa são os próprios parentes. Você está vendo esse cenário se cumprir nos seus dias? Sim ou não? Um sítio para buscar a tranquilidade. 3 casas, mesma família, todos viviam juntos, sem grandes problemas. No entanto, tudo mudou por causa do vizinho, que morava no alto Durante da montanha. mais de um ano, Ana Cláudia Flor, viúva do empresário Tony da Silva Flor, morto aos 37 anos em 11 de agosto, liderou uma série de manifestações pedindo justiça pela morte do marido na cidade de Cuiabá. No entanto, de acordo com a Polícia Civil, as mobilizações eram apenas uma fachada para tentar esconder que ela era mandante do crime que teria sido planejado por motivação financeira. Um homem foi preso depois de matar a própria companheira e as 2 filhas do casal. A mãe gera e cria o filho com todo o amor do mundo para quando ele se tornar um homem, resolver o quê? O caso Matá-la. aconteceu em 2 córregos, região de Bauru, no interior paulista. A família começou a desconfiar de algo errado. Todas as vezes que a idosa, de 76 anos, tomava o medicamento para o estômago, passava mal e precisava ser levada ao pronto-socorro. Os parentes decidiram abrir a cápsula do remédio e gravaram um vídeo, que foi entregue à polícia. A responsável por tentar envenenar a vítima foi presa em flagrante pela polícia. Era a nora da idosa. De Porto Alegre que ajudam nas buscas pelo corpo do garoto Miguel, de 7 anos. Ele foi morto pela mãe numa cidade do litoral gaúcho. A tragédia em Agudos do Sul, na região metropolitana de Curitiba. Eu vou com você aqui na tela, por favor, fica melhor. 2 irmãos cresceram discutindo. Isso porque eles ficaram sabendo que eram filhos de pais diferentes, mas da mesma mãe. No começo, o Douglas e o Vinícius se estapeavam, até que, infelizmente, eles chegaram a vias de fato e evoluíram para facadas. Esse rapaz mais novo, com uma faca na mão, primeiramente foi para cima da mulher dele, depois para cima dele. A mulher ficou ferida, levemente ferida, mas ele não resistiu aos ferimentos. E tudo por causa de um quarto. Exatamente isso. Eles ocupavam o mesmo quarto. Mas ele queria ficar sós com a esposa e ele não deixou. Gente, uma discussão boba que provocou o maior inferno na vida dessa família. Familiares têm se tornado inimigos uns dos outros, sim ou não? É o cenário que você está acompanhando ao seu redor hoje? É, né? E não se esqueça que o próprio Jesus falou lá em Mateus 24. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos se esfriará. Então, desculpe. 4ª mentira. Mesmo que homens tenham registrado, o pensamento não veio deles. E quem é que está preparado para conhecer o nosso top 3? Qual é a nossa 3ª maior mentira que você ouve por aí com relação à Bíblia? Cada um entende o que puder. Não precisa de autoconhecimento acadêmico para entender a Bíblia. Muitas línguas diferentes, várias interpretações, traduções mudaram o sentido da Bíblia. E por isso, também não podemos confiar no que lemos. Qual será a 3ª maior mentira dessas opções? Se você respondeu a letra C, parabéns, você acertou. As 2 primeiras opções que nós falamos aqui, elas são verdade. O importante não é o quanto você entende, mas como você entende. E a 2ª opção também é super verdadeira. Você não precisa ter um autoconhecimento, formação acadêmica para entender a palavra de Deus, não. Aliás, tem um monte de gente por aí que é acadêmico, catedrático, tem um monte de formações e não entende nada da Bíblia como deveria. Enquanto pessoas extremamente humildes entendem muito melhor do que eles. Mesmo a Bíblia tendo sofrido alterações linguísticas por causa das traduções e interpretações ao longo de todos esses anos, Deus, ele nunca permitiu que a essência
a originalidade, o objetivo da sua palavra fosse perdido com o tempo ou com as circunstâncias. Só que para a gente encontrar e entender esse sentido daquilo que Deus preservou, a gente tem que fazer uma coisa que a palavra de Deus diz muito, que é buscar para poder encontrar. Nada é de mão beijada. Sabe por quê? Porque tudo que é muito fácil você conseguir, você não valoriza. Isso não se aplica só a bens materiais, coisas que você pode adquirir. Isso também se aplica a conhecimento. A gente tem a tendência a valorizar, supervalorizar aquilo que a gente se esforçou muito para conseguir. Então, tem duas coisas que Deus se preocupou em deixar, em manter, para que eu e você, buscando, pudéssemos encontrar a essência de cada história, de cada passagem, de cada verso. E essas duas coisas são os fatores físicos e locais, que é a parte arqueológica, onde você consegue entender determinados eventos através daquilo que a história mostra e apresenta a você pelos achados arqueológicos. E a outra coisa é a linguagem, que foi preservada também. Porque a linguagem original que Deus usou para comunicar a palavra de Deus a vários desses autores, ela nunca sumiu. Ela poderia ter sumido com o tempo, como aconteceu com algumas outras línguas, mas não aconteceu. Por quê? Exatamente porque Deus preservou, para que eu e você tivéssemos uma fonte aonde pesquisar, aonde buscar e procurar. E que linguagem é essa? É o hebraico, não tem jeito. Para você compreender a profundidade das escrituras, você tem que ir ao hebraico, porque o hebraico foi a língua comunicada e falada naquela época. Outra língua também muito usada e mais para a parte do Novo Testamento é o grego, porque na época que o Novo Testamento foi escrito, a vivência grega dominava muito, era muito forte. Não se esqueça, o Império Grego foi o que veio logo em seguida, bem depois do Babilônico, em domínio mundial. Então a língua grega era muito falada. Então a linguagem base do Velho Testamento, para você compreender melhor ele, é o hebraico, não tem jeito. Agora, a linguagem base para você compreender bastante o Novo Testamento, ou é o aramaico ou o grego. E ambas as línguas, você ainda tem acesso a elas hoje. Você consegue estudar elas. Você consegue pesquisar e se aprofundar Agora, nisso. Falando com relação a achados arqueológicos, não só para judeus, mas para cristãos do mundo inteiro, foi encontrado e catalogado no Museu de Israel. Um museu que é responsável por guardar exatamente todos aqueles manuscritos antigos do Mar Morto, que foram as primeiras coisas encontradas que formou o cânone bíblico. Essa nova descoberta foi enviada para lá e foi recebida com muita alegria por toda a comunidade judaica e também muita festa para a comunidade cristã, né, que está por dentro desse assunto. Essa descoberta arqueológica, ela é respectiva aos livros de Zacarias e Naum, que são profetas menores do Velho Testamento, só que registradas na língua grega. Foram encontrados dentro de potes de cerâmica, dentro das cavernas, aonde já haviam há muitos anos atrás sido encontrados, primeiro pelos beduínos e segundo por um pesquisador, né, um arqueólogo muito famoso, muito conhecido, que descobriu vários desses pergaminhos e inscrições bíblicas. No mesmo local, novamente, à medida que arqueólogos foram fuxicando mais um pouco, eu gosto de dizer assim, que Deus os permitiu encontrar para ser exatamente mais uma prova cabal da veracidade, da existência da palavra de Deus. Ok, Daniele, você acabou de falar aqui que a língua base do Velho Testamento era hebraico. Então, como é que você achou escritos de Naum e Zacarias em grego? Porque quem escondeu esses escritos foram os essênios. E os essênios eram judeus que tinham uma vivência grega bem depois de Jesus. Agora, se você quer saber mais sobre os essênios, eu te convido a fazer uma pesquisa sobre eles, tá? Faz tua parte, vai e busca. Mas o que eu posso dizer para vocês é que eles, como pessoas exímias, querendo viver uma vida com Deus, eles eram muito dedicados à palavra. Eles buscaram sair de Jerusalém, que estava sendo o epicentro do Império Romano na época deles, para viver no deserto. Por isso que os achados foram encontrados nessa região,
porque eles residiram ali. Infelizmente, o Império Romano, no ano 68 depois de Cristo, chegou lá nessa região. Eles tinham as informações, né, de onde ficavam escondidas pessoas que não queriam muito andar segundo, né, a direção do imperador. Então eles iam ir atrás e perseguiam, e eles encontraram eles. Só que os essênios fizeram esse esforço de não deixar que aquilo que eles haviam copiado da escritura no hebraico que eles conheciam morresse ou fosse deixado em esquecimento. Na verdade, isso também foi um mover de Deus. Deus moveu ao longo da história várias pessoas para preservar pedaços desse tesouro tão precioso que é a palavra dele. Porque o que a gente consegue observar hoje, até o que nós vemos que fica guardado em museus, para você poder entender melhor, são cópias de cópias de cópias dos originais. Agora, o que Deus não permitiu é que quem fez essas cópias copiasse errado. E como é que a gente pode afirmar isso? Por exemplo, esses dois materiais que foram encontrados dos essênios, quando eles foram levados para o museu, eles foram comparados com aquilo que já existia de relato e registro dos livros de Naum e Zacarias em hebraico, para saber se o que eles escreveram no grego batia. E qual não foi a surpresa? Batia tudinho, só estava numa outra língua. Você consegue entender como que Deus ele vai cuidando de preservar aquilo que pertence a ele? Você pode até achar que o negócio está bagunçado, mas você não sabe de nada. Não está bagunçado não, quem bagunça é a gente. Mas a essência não fica para trás. Eu costumo dizer que Deus ele permite que a terra de Israel ela seja um grande museu a céu aberto. Se você tem dúvida se alguma coisa da Bíblia realmente tem procedência ou aconteceu, você pode ter certeza que está lá, está registrado lá. Mesmo que tenha sido destruído boa parte da estrutura, mas algum resquício, alguma coisa, Deus deixa que fique, que permaneça como uma prova para os meus e para os seus olhos que estão acostumados a querer acreditar só naquilo que vê, né? Então, se você tem alguma dúvida, se a tradução da Bíblia que você está lendo, ela está próxima daquilo que realmente foi escrito no original, é só você buscar e pesquisar essas linguagens e esses achados arqueológicos. Você vai poder fazer uma comparação e ver que, na verdade, mesmo que tenha sido mudado na transliteração, mesmo que tenha sido mudado o sentido de algumas palavras, você não é deixado sem saber qual é o real significado daquilo. Volto a repetir, basta que você corra atrás, pesquise e busque entender como a palavra mesmo diz. Porque Deus nos fez com capacidade suficiente para usar o nosso raciocínio. E a gente tem que fazer isso, a gente não pode ser preguiçoso. Deus, ele deixou tudo visível e de certa forma acessível para que nós não tenhamos desculpa. E se você começar a fuxicar, você vai ver que tem sim muito argumento e muita prova da veracidade desse livro poderoso. Agora a gente está chegando quase no nosso ponto final. Quase no primeiro lugar, mas antes tem o segundo. Qual é a segunda maior mentira que falam por aí sobre a Bíblia? Opa, peraí que se você quer saber mais sobre o restante dessas mentiras, vai ficar para o próximo vídeo. Então encontro vocês lá. Tchau!